Teseu nasceu de uma união entre Egeu, rei de Atenas, e Etra, filha do rei de Trezena. Após consultar o oráculo sobre sua infertilidade, Egeu foi a Trezena, onde se uniu a Etra. Na mesma noite, Poseidon, deus do mar, também a visitou, conferindo a Teseu uma origem divina e mortal. Antes de partir, Egeu deixou uma espada e sandálias sob uma grande pedra, instruindo Etra que Teseu deveria recuperá-las quando fosse forte o suficiente, provando ser digno de sua herança. Ao atingir a maturidade, Teseu levantou a pedra, recuperou a espada e as sandálias de seu pai e decidiu ir a Atenas. Escolhendo a perigosa rota terrestre, Teseu seguiu o caminho sabendo dos perigos que o aguardavam. Perifetes era um bandido que vagava pela região de Epidauro. Ele era conhecido como o portador da clava por usar uma enorme clava de bronze para esmagar seus inimigos. Teseu o derrotou e tomou sua clava como espólio da batalha. Sinis era um bandido que vivia perto do istmo de Corinto. Ele tinha o hábito de dobrar pinheiros e amarrar suas vítimas a eles. Quando soltava as árvores, os corpos das vítimas eram rasgadas ao meio. Teseu o derrotou usando sua própria técnica contra ele. Prendeu Sinis a um pinheiro e o deixou ser destruído pela força da árvore. Teseu matou a fera selvagem chamada Faia, uma porca gigantesca que devastava os campos da vila de Cromion, mostrando que não enfrentava apenas bandidos, mas também feras perigosas. Ciron era um ladrão que vivia próximo a um penhasco. Ele obrigava os viajantes a lavarem seus pés, e enquanto estavam distraídos, os empurrava para o mar, onde eram devorados por uma tartaruga gigante. Teseu reverteu a situação, empurrando Ciron para o penhasco, onde ele encontrou o mesmo destino que dava suas vítimas. Cércion era um rei e lutador que desafiava os viajantes para combates corpo a corpo. Ele matava a todos que perdiam. Teseu aceitou o desafio e derrotou Cércion, matando-o. Ele também introduziu um estilo de luta mais técnico e menos brutal, o que foi considerado uma inovação na época. Procrustes era um bandido que tinha uma cama de ferro. Ele forçava suas vítimas a deitar-se nela e, se fossem maiores que a cama, ele cortava suas pernas. Se fossem menores, ele as esticava até que coubessem. Teseu enfrentou Procrustes e o matou usando sua própria cama, ajustando o bandido ao seu próprio método cruel. A viagem de Teseu para Atenas é mais do que apenas um caminho físico, é um rito de passagem. Cada inimigo que ele derrota representa uma prova de sua força, inteligência e justiça. Ele não apenas vence bandidos e monstros, mas também impõe sua moralidade, punindo os vilões com as mesmas atrocidades que eles infligiam às suas vítimas. Teseu já havia se estabelecido como um verdadeiro herói, ganhando respeito e admiração por sua coragem e determinação. Essa jornada marcou o início de sua reputação como um dos maiores heróis da mitologia grega. Ao chegar a Atenas, Teseu enfrentou uma recepção inicialmente hostil. A cidade estava em clima de desconfiança, e sua identidade ainda era desconhecida. Medeia, que vivia como consorte de Egeu, temendo que Teseu ameaçasse sua posição, planejou envenená-lo. Teseu foi convidado a um banquete e, durante a refeição, percebeu a conspiração. Teseu revelou sua verdadeira identidade ao apresentar a espada e as sandálias deixadas por Egeu. Reconhecendo os objetos, Egeu impediu o envenenamento e acolheu Teseu como seu filho. A população de Atenas celebrou o encontro, e Teseu foi declarado herdeiro do trono. Teseu, encorajado por suas primeiras vitórias, prometeu livrar Atenas desse flagelo quando os emissários de Minos chegaram, como faziam anualmente, para recolher a dívida. Teseu apareceu e, para surpresa de todos, se ofereceu para ir a Creta. Egeu tentou convencer o filho a desistir da missão, mas Teseu se recusou e decidiu partir para lutar contra o Minotauro. Assim foi, mas Egeu lhe pediu uma coisa: que o barco partisse com uma vela preta, como sinal de luto, e que, se ele retornasse vivo, o barco deveria portar uma vela branca. Teseu, animado e cego pela certeza de sua vitória, concordou com o pedido de seu pai. Ao desembarcar em Creta, foi apresentado ao rei Minos com os outros atenienses. Eles desfilaram em direção ao rei e à sua corte, e Teseu logo chamou a atenção da filha de Minos, Ariadne. Ela, imediatamente, ficou encantada com a beleza de Teseu. Foi amor à primeira vista. Ariadne, a linda filha do rei, implorou ao pai que poupasse a vida do jovem pelo qual ela havia se apaixonado. Minos, no entanto,
Se recusou, pois o jovem era ateniense. Teseu também se apaixonou por Ariadne, mas se recusou a abandonar seu plano. Ele revelou à jovem o motivo de sua vinda a Creta. Entraria no labirinto para derrotar o Minotauro. Ariadne não duvidou da força de seu pretendente, mas revelou que ele estava entrando em uma armadilha. O jovem havia se esquecido de um pequeno detalhe: entrar no labirinto era muito fácil, porém o verdadeiro desafio era sair dele. Ariadne procurou Dédalo e implorou pelo segredo de como sair do labirinto com vida. Comovido pelo amor da princesa por Teseu, o arquiteto revelou o segredo para a jovem princesa: registrar o caminho pelo qual havia entrado. Dédalo entregou a Ariadne um novelo de lã, que ela deveria segurar na entrada do labirinto. Teseu deveria desenrolar o novelo conforme adentrasse o labirinto e, após derrotar o Minotauro, caso conseguisse, ele enrolaria o novelo até encontrar a saída. No retorno a Atenas, uma série de eventos trágicos mudou o destino de Teseu e de sua família. Enquanto navegavam de Creta, Teseu e seu grupo fizeram uma parada na ilha de Naxos. Lá, Teseu abandonou Ariadne, pois o deus Dionísio a exigiu como esposa. Apesar disso, Ariadne foi consolada pelo deus e se tornou imortal ao lado dele. Ao continuar a viagem, Teseu, cego pela vitória, cometeu um erro fatal. Esqueceu de trocar as velas negras de seu navio por velas brancas, conforme combinado com Egeu. Quando o navio se aproximou de Atenas, Egeu, observando do alto de um penhasco, avistou as velas negras. Pensando que seu filho havia morrido, Egeu foi tomado pelo desespero e lançou-se ao mar. Essa tragédia marcou o retorno de Teseu com uma sombra de culpa, apesar de sua grande vitória contra o Minotauro. Como rei de Atenas, Teseu unificou a Ática, estabelecendo a cidade como uma potência política e cultural. Reformou o governo, introduzindo princípios que lançaram as bases para a democracia ateniense. Nos anos finais de sua vida, Teseu enfrentou novas tragédias. Após aventuras desastrosas com Pirito, incluindo uma tentativa de raptar Perséfone do submundo, ele foi aprisionado por Hades e libertado por Hércules. Em Atenas, foi rejeitado politicamente e exilado. Refugiou-se em Esquiro, onde foi traído e morto pelo rei Licomedes, que o empurrou de um penhasco. Teseu é lembrado como um símbolo de coragem, inteligência e liderança. Suas façanhas e contribuições para Atenas marcaram a história da Grécia Antiga. Ele representa a luta contra as adversidades e a busca pela justiça, sendo uma figura central na mitologia grega.